Olá, queridos alunos do terceiro ano. Eu sou a professora Idelma e vou fazer com vocês uma revisão do segundo ano, que é princípio multiplicativo, arranjo, combinação e permutação, todos três sem repetição, e probabilidade, que é a matéria da primeira semana do primeiro volume do PET. Vamos lá? Então, vamos ao segundo frame. O princípio multiplicativo é muito utilizado na contagem e ele também é conhecido como princípio fundamental da contagem, certo? Ele é muito utilizado para descobrir quantidades, né? Quando se tem várias opções diferentes. Mas nós temos que tomar cuidado porque nem em todas as situações podemos sair multiplicando sem analisar a situação inicialmente. Temos aqui dois exemplos, né? Um exemplo com dois itens. Cíntia tem 7 livros diferentes na estante que deseja reler. São 2 romances, 2 de ficção e 3 de autoajuda. De quantas maneiras diferentes Cíntia pode ler um romance, uma ficção e um livro de autoajuda no feriado da Páscoa? B. De quantas maneiras diferentes Cíntia pode ler um romance, ou uma ficção, ou um livro de autoajuda no feriado da Páscoa? Bom, nós temos dois casos aqui muito parecidos, só que eles se diferenciam por um conectivo. Esse conectivo que tem na letra A é o conectivo E. Opa, minha canetinha está do lado errado. Então, aqui é o conectivo E. E no B é o conectivo OU. E aqui aparece mais vezes, né? Porque o OU tem que ser falado mais vezes. Se tiver mais de 2 opções, né, tem que ser falado em todas. Agora, o que isso tem a ver com a matemática? É porque o E a gente costuma substituir pela multiplicação e o OU pela soma. Veja aqui também, olha, uma questão de interpretação. Cíntia pode ler um romance, uma ficção e um livro de autoajuda. Quer dizer que ela vai ler 3 livros, um de cada tipo. E aqui ela pode ler um romance, ou uma ficção, ou um livro de autoajuda. Então aqui ela vai ler um só, um ou outro. Não vai ler dos 3. Então, aqui eu vou fazer multiplicação e aqui eu vou fazer soma. Então, vamos lá. Quantas maneiras diferentes? Ela tem 2 livros de romance, que eu multiplico pelos 2 de ficção e multiplico pelos 3 de autoajuda. Então, ela tem 12 maneiras diferentes de escolher esses livros. Agora, se ela for ler um ou outro, ela tem 2, mais 2, mais 3, que são 7 opções. São 7 livros que ela tem, né? Ela pode escolher um dos 7. Ok? Então, vocês têm que estar atentos para o texto, né? Que ele dá algumas dicas de como resolver. Bom, a gente não resolve princípio multiplicativo só com objetos diferentes. A gente resolve também os que têm mesma natureza. Por exemplo, grupo de pessoas, grupo de
de letras, grupo de números. Eu tenho um exemplo aqui na letra C. Quantas senhas podem ser feitas utilizando-se um bloco de 4 algarismos, seguidos de outro bloco de 4 letras, sem haver repetição de algarismos e nem de letras? Então, eu tenho 4 algarismos. Os algarismos são em número de 10, né? Na quantidade de 10. Então, eu não posso repetir. Então, lembrando que aqui eu posso usar o 0 no primeiro. Para senha, posso. Eu não posso é quando eu for formar números. Tá? Então, para senha, posso. Aqui, 10. Para o segundo algarismo, eu tenho 9 opções. Para o terceiro, 8 opções. Para o quarto, 7 opções. E vou usar também as letras. Então, continuo multiplicando pelo E, né? Que são 26 opções para a primeira letra, 25 para a segunda, 24 para a terceira. Ó, tô pondo mais aqui, deixa eu apagar isso aqui. E 23 para a quarta letra. Isso aqui vai dar um número muito grande de senhas. Que vai ser igual a 1.808.352.000 senhas. Então, deve ser um site muito poderoso para ter esse tanto de visitante, né? De jogos, site de jogos, por exemplo. Então, vamos para o próximo exemplo. Quantos números com 5 algarismos podem ser formados na letra D? Números com 5 algarismos, não falou nada de restrição. Então, eu posso pôr que é 10 algarismo vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ah, professora, só falou que o 0 não pode ser para formar número? Ou é mesmo, não pode? Então, ao invés de fazer 10, eu tenho que tirar 1 aqui do 10. E aqui vai ficar 9. Ah, lembrei a tempo, antes de multiplicar. Então, aqui dá 90.000 números. Então, são 90.000 números com 5 algarismos. Agora, na letra E, quantos números com 5 algarismos distintos é que não pode ter repetição de números que podem ser formados? Bom, aqui eu posso fazer 10? Não, é 10. Epa, fazendo bagunça. Não, não é 10, é 9, né? Para o segundo. Então, para primeiro algarismo, eu tenho 9 opções. E para o segundo, eu tenho 8.
Teria, se eu tivesse colocado o total aqui. O zero não pode estar no primeiro algarismo, mas vem para o segundo. E 8 mais 1 é 9. Agora, de 9, eu diminuo 1, que fica 8. Diminuo 1, que fica 7. Diminuo 1, que fica 6. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, vamos lá, fazendo as contas. Dá 40.824 números. Não, dá 27.216. 27.216 números. Ok? Então vamos para o próximo. Também nós vamos resolver pelo princípio fundamental da contagem, né? Quais? Aqui, se eu tiver na letra F, quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra rosa? Eu observo que rosa tem 4 letras diferentes, distintas. Então, eu vou fazer a troca das posições. Para a primeira letra, pode ser qualquer uma das 4. Para a segunda letra, qualquer uma das 3. Para a terceira letra, qualquer uma das 2. E para a última letra é onde couber, né? Então, isso aqui é a letra F. 4 vezes 3 é 12, que vezes 2 são 24 anagramas. 24 anagramas. Agora o G. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra osso, que também tem 4 letras, mas olha, tem 2 letras O e 2 letras S. Quando essa letra O estiver trocada com essa, vai ser a mesma palavra. E quando essa S também estiver trocada com esse outro S, vai formar a mesma palavra. Então, eu vou fazer igual na F, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque são 4 letras. E vou dividir pelas repetições. Tem 2 Os, então é 2 vezes 1. Tem 2 S's, 2 vezes 1. 2 vezes 2 são 4. Tira aqui com 4. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Dividido por 1, por 1, por 1. Continua 6 anagramas. Ótimo. Vamos seguir. Agora o H. São quantas as possibilidades? Tá estranho aqui quantas foram. Peraí que eu vou selecionar aqui para mudar. São quantas as possibilidades de premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar em um concurso em que 8 pessoas concorreram a 3 cargos. É isso mesmo. Mas são quantas possibilidades? São 8 pessoas concorrendo a 3 cargos. Então, na H, eu tenho 8 opções de escolha para o primeiro cargo. Escolhendo um, sobram 7. Escolhendo o outro, sobram 6 para o terceiro cargo. Então, tem 8 vezes 7 vezes 6.
que é 336 opções de escolha. Olha, quantas, hein? E Naí pergunta: são quantas as possibilidades de formar um grupo de 3 pessoas para uma viagem de certa empresa em que 8 pessoas manifestaram interesse? Então, também tem 8 pessoas. Aqui é H. Estou esquecendo de pôr as letras. E aqui o I. Então, são 8 vezes 7 vezes 6. Mas eu tenho que pensar uma coisa. Por exemplo, um grupo formado por João, Laís e Ana. É o mesmo grupo formado por Ana, João e Laís? Os 2 grupos são diferentes ou são iguais? Eles são iguais. Por quê? Porque não importa a ordem. Então, vai aparecer opções repetidas aqui. E como que eu faço para tirá-las? Olha, multipliquei por 3 números, não foi? Então, aqui eu ponho 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. E 8 vezes 7 é 56. Então, já diminui bem a quantidade de possibilidades, né? E por que aqui eu não preciso dividir? Porque aqui é concurso a 3 cargos de primeiro, segundo e terceiro lugar. São cargos diferentes. Então, por exemplo, no primeiro lugar, quem vai escolher o cargo é João. Quem tirou o segundo lugar foi Laís. E quem tirou o terceiro lugar foi Ana. Seria a mesma coisa se em primeiro lugar tivesse Ana, em segundo lugar João e em terceiro lugar Laís? Seria a mesma coisa? Não, né, gente? Porque aqui, ó, o João vai escolher o melhor cargo. A Laís escolhe o segundo melhor e a Ana fica com o terceiro, né? O que eles não escolheram. Nesse caso aqui, a Ana que escolhe o melhor. O João escolhe o segundo melhor e a Laís fica com o terceiro. Então, aqui são diferentes. Quando são diferentes, eu tenho que considerar todas as opções, por isso que eu não vou dividir. Beleza? Em análise combinatória, isso aqui chama-se arranjo e isso aqui chama-se combinação. E é o que nós vamos ver a seguir. Só que antes de ver o arranjo e a combinação, a gente vai ver a permutação. Permutação é parecido com o arranjo, porque a ordem dos elementos também é muito importante. E na permutação, a gente utiliza todos os elementos e analisa em todas as posições que esses elementos podem ficar, certo? Então, aparecem muitos exercícios com algarismos e principalmente com letras, que são os chamados anagramas, que a gente viu agora há pouco, né, com a palavra rosa e a palavra osso. Então, na letra A agora, quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra aluno? Permutação, então, olha, é PN, é N fatorial. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, vai ser 5 fatorial. O que é 5 fatorial?
é o 5 multiplicado por todos os seus antecessores naturais. Então, é 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, que vão dar 120 anagramas. O que são esses anagramas mesmos? São as palavras que se formam somente com as mesmas letras, né? Em todas as posições possíveis. Então, a maioria dessas palavras formadas não vai ter sentido, tá? Mas nós temos que considerá-las. Aí, na letra B, pergunta: quantos números de 5 algarismos distintos podem ser permutados com os algarismos ímpares? Quais são os ímpares? Algarismos ímpares. É 1, 3, 5, 7 e 9. E são 5, né? Então, também vai ser o 5 fatorial. Como nós já resolvemos aqui, já vamos direto para o resultado, né? Que vão dar 120 números. Ó, beleza? Então, vamos prosseguir. Arranjo simples. Então, eu falei que arranjo é tipo a permutação. E é porque a ordem dos elementos da permutação é importante e dos arranjos também. Só que os arranjos não utilizam todos os elementos, assim como na permutação. Ela utiliza-se, nos arranjos utilizamos menos elementos, que a gente chama essa quantidade utilizada de P, do que a quantidade de elementos disponíveis, que é o N. A fórmula do arranjo NPAP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Por exemplo, 8 times de vôlei estão disputando um torneio universitário. Vão subir ao pódio o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. De quantas maneiras essa premiação poderá ocorrer? Então, o total de times é o N. Então, eu tenho que N é igual a 8. E a premiação vai ser para 3 lugares, então P é igual a 3. Então, eu tenho que arranjo de 8, 3 a 3, vai ser 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Então, arranjo de 8, 3 a 3 é... Aí eu resolvo primeiro aqui embaixo para ver quanto que dá. Dá 5 fatorial, né? Para mim ver até onde que eu vou abrir o 8. Eu não preciso abrir ele até no 1. Eu posso parar em 5 fatorial, porque nós vamos cancelar os 2. Então, dá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Cancelo de cima com o de baixo. Ficou aquela multiplicaçãozinha que nós já fizemos, acho que na letra H. Não sei se é a letra H, mas um exercício aqui de trás de princípio multiplicativo. Então, é 8 vezes 7 vezes 6 dá 336. Vamos conferir? Sim. 336. Beleza? Vamos para o próximo, que é a combinação simples. As combinações têm uma coisa parecida com os arranjos, é que a gente utiliza menos elementos, P, do que a quantidade de elementos disponíveis, que é o N. Mas a ordem da posição desses elementos não é importante.
Então, porque a ordem não é importante, assim, a gente pega a fórmula do arranjo, que é essa aqui, e divide-se também pelo P fatorial. Por exemplo, dos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola em que escreveram as 8 melhores redações sobre os impactos do Covid-19 na escolarização em 2020, 3 deles vão ser sorteados para ganhar uma camiseta. De quantas maneiras pode se formar esse grupo de ganhadores? Bom, não importa quem vai ser primeiro sorteado, segundo ou terceiro, porque o prêmio deles é igual. Não é para ser qual que é o melhor, né? Então, é combinação. E se foram 8 redações escolhidas, nós temos que o N é igual a 8. E se só 3 vão ganhar, o P, que é igual a 3. Então, vai ser a combinação de 8, 3 a 3. Então, é 8 fatorial sobre 3 fatorial. E aqui eu já posso fazer direto, né? 8 menos P, N menos P, eu já faço 8 menos 3, que dá 5 fatorial. Então, eu vou abrir o 8 até o 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. O 3 fatorial eu abro. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Cancelo, cancelo. Olha isso aqui, ó. Ficou igual aquele exemplo que nós fizemos lá atrás. Então, 3 vezes 2 dá 6. Cancelo aqui com 6. Ficou 8 vezes 7, que é igual a 56 maneiras, né, de sair do sorteio. Ok? Bom, na primeira semana do PET cai também probabilidade. A probabilidade simples é probabilidade de ocorrer um evento A, é o número de elementos do conjunto A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. É o que eu quero pelo que eu tenho. Mais ou menos assim, né? Então, o espaço amostral é representado por essa ferradurinha, né, que é uma letra grega chamada ômega. Tem livros que utilizam a letra maiúscula S, que vem do inglês space. Então, vamos ao exemplo. Qual a probabilidade de se retirar uma bola branca em uma caixa fechada que tem 30 bolas pretas, 15 bolas vermelhas, 15 bolas amarelas e 20 bolas brancas? Bom, brancas são 20. Então, a quantidade de elementos do A, eu já vi que são 20. E a quantidade de elementos do espaço amostral, eu tenho que somar isso aqui. Eu vou somar 30 mais 15, mais 15 e mais 20. 30 mais 20 dá 50, 15 mais 15 dá 30, 50 mais 30 são 80. Então, a probabilidade de A ocorrer é o número de elementos de A, que é 20, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que eu esqueci de fechar aqui, que é 80. Então, dificilmente nós vamos encontrar uma fração desse jeito. Nós temos que mostrá-la do jeito irredutível. Então, primeira coisa, eu vou cortar os zeros, que é o mesmo que dividir por 10. E dá para dividir por 2 também. 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2, 4. 1 quarto. Mas eu posso representar também em porcentagem.
Bom, tem algumas maneiras de resolver em porcentagem. Essa aqui, como está numa fração 4, o denominador é 4, para se transformar em 100, é só eu multiplicar aqui por 25, né? 4 vezes 25 é igual a 100. Então, eu multiplico 1 por 25 também. E quanto está 25 dividido por 100? É a mesma coisa que 25%. Então, a probabilidade é de uma bola em 4 retiradas ou de 25% de chance. Ok? E temos aqui também a probabilidade condicional. Ela é aquela em que a probabilidade de ocorrer um evento A, sabendo, né, que já ocorreu um evento B. Aí o espaço amostral fica reduzido. Então, a probabilidade de A condicionada a B é a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Lembrando que B é o evento que já ocorreu. Certo? Mas tem um jeito mais prático de resolver, pela probabilidade simples. É o que eu vou resolver primeiro aqui. Eu vou entender o exemplo para já reduzir onde precisa, no espaço amostral. E vou reduzir também o conjunto A, porque eu já vou pegar só o que precisa, né? Os valores que representam a interseção. Olha aqui, numa urna contém 15 bolas. Então, o número de elementos do espaço amostral inicialmente é 15, né? Retira-se a bola ao acaso e vê-se que o número é maior que 6. Então as bolas de 1 a 6 não servem. Então, vou tirar aqui 6 bolas. Então, o espaço amostral passa a ter 9 elementos. Então, qual é a probabilidade desse número ser múltiplo de 3? Aí eu vou ver os múltiplos de 3 dos números que são maiores que 6, que é a partir do 7. Então, os múltiplos de 3 vão ser o 9, o 12 e o 15. Isso aqui são 3 elementos. Então, a probabilidade, vamos pôr do conjunto M, né? Que é de múltiplos, é 3 sobre 9. Fração irredutível, tem que dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. 9 por 3 é 3. É de 1 em 3, 1/3. Bom, resolvi aqui de um modo prático. Bem simples, né? Então, agora, se eu for resolver pela fórmula, eu preciso achar o A e o B para fazer a probabilidade de B. O que eu já sei, então, é que na urna tem 15 bolas. Então, a quantidade do espaço amostral é 15. Retira-se ao acaso e vê que o número é maior que 6. Então, esse aqui é o conjunto B. Que pode ser o 7, o 8, o 9, o 10, o 11... o 12, o 13, o 14 e o 15. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. 9 números. Agora, eu tenho que saber qual que é o conjunto A. Conjunto A são os múltiplos de 3. Então, é 3, 6, 9, 12,
15. Acabou. Vai até 15. Então, agora eu tenho que ver o A interseção AB. O que é interseção? São os valores comuns. Então, o que eu tenho aqui de interseção? Eu vou colocar aqui com caneta vermelha. Ó, no A tem 9, no B também tem 9. O B tem 12, o A também tem 12. O B tem 15, o A também tem 15. Então, a interseção AB é 9, 12 e 15. E aqui tem 3 números da interseção. Então, a probabilidade, vamos resolver isso aqui com essa fórmula, né? De P de A condicionado a B vai ser a probabilidade de A interseção B é 3 por 15. Dividido pela probabilidade de B, que é 9 dividido por 15. Bom, aqui eu tenho que 15 é o denominador de 3 e o denominador de 9. Quando eles estão na mesma posição, a gente pode simplificar. Então, aqui vai dar 3 nonos, que simplificado por 3 fica 1 terço. Então, vocês olhem. Para resolver pela fórmula, eu precisei do espaço amostral, do conjunto B, do conjunto A e da interseção de A com B. Então, eu vou achar a probabilidade de A, da probabilidade de A interseção AB dividido pela probabilidade de B. Ó, então, isso aqui tudo, tá vendo? E achei o mesmo resultado, diminuindo o espaço amostral, achando os múltiplos de 3. Então, ficou bem mais simples assim. Beleza? Então, vamos agora para os exercícios. O primeiro exercício diz que 6 crianças estavam brincando e fizeram uma fila indiana. Qual é a quantidade de maneiras que elas podem ficar em fila? Aqui eu tenho uma permutação, né? Elas têm que mudar de posições entre elas. Então, vai ser a permutação de 6, que é 6 fatorial. Então, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vão dar 720 maneiras diferentes delas ficarem nessa fila. Muita coisa, né? Elas vão brincar hoje, amanhã, depois. Então, vamos para o próximo. 13. Em um campeonato de xadrez, haviam 13 competidores na disputa em que cada competidor joga uma vez com todos os outros. Quantos jogos serão realizados nesse campeonato? Será que isso aqui é arranjo? Bom, para jogar o jogo de xadrez é uma dupla, né? Então, vamos analisar primeiro. A dupla Beto e Paulo. É a mesma dupla de Paulo e Beto? Essa dupla aqui é a mesma dupla dessa? Bom, antes do jogo é, né? Porque antes do jogo não sabemos quem vai ganhar. Se as duplas são iguais, então é combinação. E vai ser combinação de quantos? O N tem quantos jogadores? 13. E como eles vão fazer duplas,
o P é igual a 2. Então, vai ser a combinação de 13, 2 a 2. Então, fica 13 fatorial dividido por 2 fatorial. E 13 menos 2 são 11 fatorial. Eu vou abrir o 13 até chegar no 11. Então, 13 vezes 12 vezes 11 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que multiplica pelo 11 fatorial, que vai sair daqui, né? Ele vai ser banido pela simplificação. Então, ficou 13 vezes 12 dividido por 2 vezes 1. Se eu fizer primeiro 13 vezes 12 e depois dividir por 1, eu vou querer usar a calculadora. Mas vamos pensar que o mínimo que eu puder usar a calculadora é melhor, né? Porque nas provas que eu vou fazer de concurso, eu não posso usar. Então, eu vou simplificar 12 com 2. E aqui fica 6. Então, essa combinação de 13, 2 a 2, vai dar 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1 dá 6, com mais 1 que foi, 78 jogos. Olha que beleza, um campeonato vai ter 78 jogos. Exercício 3. Mariana possui três saias, uma de lycra, uma de couro e uma jeans. Para combinar com qualquer uma dessas saias, ela tem 2 blusas, uma preta e uma branca. Qual é o número possível de possíveis looks que ela pode fazer? Bom, isso aqui está parecendo o quê? Princípio multiplicativo, visto que a gente tem itens diferentes, né? Então, se ela tem 3 tipos de saia e 2 tipos de blusa, ela pode formar 6 looks diferentes. Ela tem 6 opções de looks. Fácil, né? Vamos para o exercício 4. No 4 diz que Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Goiás, Internacional, Náutico e Palmeiras disputam um torneio em cuja classificação final não pode haver empates. Qual é o número de possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares desse torneio? Então, quando se fala em premiação, classificação, né? Tem o primeiro, segundo e terceiro lugar, vai ser arranjo. Arranjo em que o N é igual a quanto? Vamos ver quantos times tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a premiação é entre 3, então a premiação é 3. Então, vai ser o arranjo de 7, 3 a 3, que é 7 fatorial dividido por 7 menos 3, 4 fatorial. Então, eu vou abrir o 7 até chegar no 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Embaixo tem 4 fatorial. Eu vou cancelar eles. Eu vou simplificar. 6 vezes 5 é 30. 3 vezes 7, 21. 30 vezes 7, 210. Então, pode ter 210 possibilidades de classificação desse torneio. Beleza? Vamos para o último exercício. Então, para apresentar um trabalho, um professor de matemática dividiu os alunos de sua turma em 13 grupos diferentes, determinando assim a ordem das apresentações dos grupos. Então, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos e numerados de 1 a 13, que foram sorteados aleatoriamente. Qual é a probabilidade do primeiro cartão retirado da urna ser um número maior que 8?
Então, eu quero aqui no evento A um número maior que 8. Então, pode ser o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 números. O espaço amostral tem 13, né? Então, o número do espaço amostral é 13. Então, a probabilidade do A ocorrer é 5/13. Aqui já está simplificado, são inclusive 2 números primos. Uma outra maneira de ver a porcentagem é dividindo 5 por 13. E 5 dividido por 13 vai dar um número, um decimal, né? Que vai ser aproximadamente 0,3846. Tem mais números, mas não importa. Então, para saber a porcentagem, esse número aqui representa a porcentagem na forma decimal. Para saber com aquele símbolo aqui da porcentagem, isso aqui, então, eu vou multiplicar por 100, e como 100 tem 2 zeros, vai andar 2 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 38,46%. Então, terminamos aqui a nossa revisão para a primeira semana do primeiro volume do PET. Eu agradeço muito aos meus alunos e fiquem com Deus.